Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Coluna Saudável. Quero dizer, antes de mais nada, que para mim é uma satisfação enorme ter você aqui durante todos esses dias para que nós possamos compartilhar conhecimento e que eu possa te ajudar a resolver o seu problema, assim como eu tenho feito com mais de 80% das pessoas que seguem o meu consultório. É exatamente isso. O carro-chefe aqui do meu consultório são as patologias crônicas, principalmente as patologias que acometem a região da coluna. Durante todos esses meus anos de experiência, durante todos os meus anos de estudo e de pesquisa, eu tenho visto e tenho mergulhado bastante no tratamento de dores crônicas, principalmente na dor na coluna, que é responsável por atingir uma grande parte da população. E é esse o objetivo dessa semana, é trazer para você informações que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que sem dúvida nenhuma podem trazer malefícios para a sua coluna e para a sua saúde de uma forma geral. Esse mês de junho é considerado como o mês da conscientização mundial a respeito da escoliose, né? E a respeito exatamente dessa patologia que eu quero falar para você nesse primeiro vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre a escoliose. Muito se fala a respeito dessa patologia, muitos mitos se tem a respeito da escoliose. Acredita-se que todo paciente com diagnóstico de escoliose ou todo paciente que apresenta uma dor nas costas, ele muito possivelmente se pergunta: poxa, será que eu tenho escoliose? Isso é devido a muita coisa que se fala a respeito dessa patologia, mas nem sempre é assim. Nem toda escoliose ela causa dor e nem toda escoliose ela é maléfica. Muitas escolioses elas são boas. É até esquisito você ouvir isso e eu falar uma coisa dessa, mas muitas escolioses que às vezes a pessoa apresenta são benéficas e são necessárias. São adaptações do corpo para que ele possa ter um bom funcionamento e que ele possa realizar um menor gasto energético, prevenindo inclusive dores em outras partes do corpo. Vou te explicar um pouco melhor. Existem dois tipos de escoliose principais, que são as escolioses congênitas, ou seja, o indivíduo ele já nasce com uma curvatura alterada na região da coluna, e existe a escoliose adaptativa, ou seja, a escoliose adquirida. Essa é a mais comum que nós atendemos no nosso consultório. Essa é a mais comum que nós costumamos ver o paciente ele se queixar, ou seja, é uma pessoa que tinha uma coluna perfeita, vamos dizer assim, diante de uma visão radiográfica, e que de um tempo para cá, ou após alguns anos de vida, essa coluna ela começa a apresentar alterações sinuosas. Lembrando que essa alteração ela pode ser em qualquer eixo da coluna, tá? Tanto na região cervical, quanto na região torácica, como na região lombar. E por que isso acontece? Qual é a principal diferença entre uma e a outra? Nas escolioses congênitas, isso sim nós podemos caracterizar como uma patologia. É uma patologia que muitas vezes precisa de um cuidado especial. Nem toda escoliose também, ela precisa ser cirúrgica, o tratamento cirúrgico ele vai ser indicado. A não ser que essa curvatura ela já esteja próximo ou ultrapassando os seus 40 graus de alteração na sua curva, tá? Ou ela consiga ou esteja alterando alguns fatores vitais no indivíduo, como por exemplo, comprimindo algum órgão vital, que pode levar a causas e malefícios muito maiores. Mas, quando você tem uma escoliose que não tem um grau tão acentuado, para você ter ideia, a literatura fala, e é aceitável uma alteração da curva em até aproximadamente 10 graus. Ou seja, quando você passa aí aproximadamente de 15, 20 graus de escoliose, obviamente há um comprometimento maior, tanto no tecido muscular quanto nas estruturas que comprometem a região da coluna. E aí sim a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, precisa ter um olhar um pouco mais clínico e se salientar se realmente aquela escoliose ela está evoluindo. Se ela está evoluindo, nós precisamos entender o porquê, ou se ela estagnou e o corpo está funcionando daquela maneira. Quero te dizer o seguinte, que quando você observar, ou se alguém te disser, você tiver um diagnóstico de escoliose, você não precisa se preocupar em como corrigir a curva. Você precisa se preocupar em saber principalmente o seguinte: poxa, por quê que eu nunca tive essa alteração na curvatura da minha coluna e agora essa alteração ela começou a se adaptar? Por quê? O que é que o meu corpo está querendo com isso? A que esse meu corpo está se adaptando? Porque eu vou te dar um exemplo. Algumas causas que podem trazer a uma alteração da curvatura da sua coluna e que podem estar dando origem a uma escoliose adaptativa, a uma escoliose adquirida. Por exemplo, alterações viscerais, como intestino,
alteração renal, alteração no fígado. Tudo isso podem te dar alteração no estômago, tudo isso podem causar adaptações do seu corpo que vão obrigar uma adaptação musculoesquelética que, consequentemente, vão fazer com que a sua coluna ela se modifique de posição. Essas adaptações, essas necessidades adaptativas, por exemplo, do seu intestino, podem fazer com que, se você tem o intestino irritado, por exemplo, se você tem o intestino preso, constipado, passa 3, 4 dias sem ir ao banheiro, pode ser que o seu corpo ele irá ter uma pressão muito maior na região abdominal e vai necessitar fazer alguma curvatura, abrir algum espaço para que esse seu novo tecido, esse seu novo órgão, essa nova conformação que ele está apresentando, precisa se adaptar. O seu corpo precisa aceitar aquilo. E ele vai arrumar a melhor posição para ele. Isso vai fazer com que você altere muitas vezes a posição da sua coluna, mexa com a sua coluna lombar, sua torácica, mexendo até inclusive o seu pescoço. Consequentemente, essa nova adaptação vai te trazer tensões musculares, alterações estruturais no seu corpo, que vão desencadear uma dor em algum ponto. Na grande maioria das vezes, qual é o ponto que vai doer? As suas costas. E aí, automaticamente, você procura fazer um exame de imagem, obviamente que vai ser detectado uma alteração na sua coluna. Mas não quer dizer que as dores que você está apresentando são decorrentes daquela alteração. E sim, você tem que entender por que aquela alteração ela foi formada. E a partir do momento que você consegue entender, você consegue raciocinar e perceber que todos esses fatores viscerais estão influenciando não só na sua curvatura, como principalmente nas dores que você sente, o seu tratamento ele deve ser mudado totalmente a rotina. Deve ser tomado outro caminho para o tratamento dessa patologia, desses sintomas que você está apresentando, dessa pessoa que você conhece está apresentando. Então, a gente precisa entender o porquê que essas curvaturas elas estão sendo adaptadas. Outro fator que pode desencadear muito as escolioses, que nós já temos observado, principalmente escolioses em adultos jovens, em crianças, as escolioses idiopáticas, como são chamadas, ou seja, quando não se sabe a causa do problema, é uma alteração na arcada dentária, é uma alteração, um desequilíbrio na articulação temporomandibular. É exatamente isso. Os seus dentes podem estar causando as dores nas suas costas e podem estar causando uma alteração na curvatura da sua coluna. E sabe por quê? Porque existem dentes específicos que correspondem com grupos musculares específicos. E quando há um desequilíbrio em um dente ou em mais de um grupo dentário, essas tensões elas vão se alojar no seu corpo e vão obrigar todo o tecido musculoesquelético a buscar uma posição de conforto. E essa posição de conforto, muitas vezes, vai gerar o quê? Um quadro de adaptação do seu corpo para que ele leve a uma situação de menos dor, de menos gasto energético, só que se você não trata, se você não busca esse equilíbrio, essas tensões automaticamente elas não vão aliviar. E essas tensões elas não somem com liberações miofaciais, não somem com tratamento de fisioterapia, não somem com correções posturais, não somem com nenhum tipo de medicação, porque são adaptações fisiológicas. E é preciso você entender, você avaliar, você ter a certeza de que todos esses fatores que estão corroborando para essas alterações posturais, eles estão equilibrados. Então, já te falei de dois. Eu já te falei, primeiro, de alterações pressóricas, já te falei de alterações viscerais, já te falei de alterações odontológicas. E outro fator que pode influenciar também é a questão visual. Preste atenção. Se você tem problema de vista ou você conhece alguém que tem, o que é que faz uma pessoa que tem uma alteração visual e que não consegue enxergar tão bem de perto, ou melhor, de longe? A primeira coisa que a pessoa faz é aproximar ao máximo, levar a cabeça o quanto ela puder para frente e dar uma diminuídazinha no olho. Automaticamente, o corpo e todo o tecido muscular, ele buscou uma adaptação para que isso fosse feito. Então, se isso é uma coisa rotineira e o corpo ele já identificou isso, que o nosso corpo ele é extremamente inteligente, muito mais que eu e você juntos, ele vai buscar uma forma de não necessitar fazer aquela atividade todas as vezes. Ele já vai ficar naquela posição. Imagina você com a dor agora, nesse exato momento na coluna. Tem sempre uma posição de conforto que quando você está nela, as suas dores elas diminuem ou elas cessam, não é verdade? É exatamente isso que o nosso tecido muscular faz. Quando ele percebe que aquela posição é a posição de conforto, ele simplesmente vai se colocar naquela posição e não vai sair dali.
Mesmo que aquela posição ela irá desencadear dores em outros pontos, que não na coluna ou não no local que é realmente a causa do problema, mas aquela posição é a posição de conforto dita pelo corpo. E por isso que muitas vezes é feito inúmeros tratamentos, inúmeras consultas de fisioterapia, de várias escolas de correções posturais que nós conhecemos e que o objetivo ele não é alcançado. Não quer dizer que o tratamento ele foi mal feito, que o profissional não era capaz. Não. Quer dizer o seguinte, que o seu corpo ele não aceita aquela transformação que você está querendo gerar naquele indivíduo, naquele paciente, no seu corpo. Porque ele busca aquela posição como uma posição de conforto. E por mais que você tente desativar aquela posição, por mais que você tente tirar ele daquela posição que aparentemente ela é incorreta, por mais que você faça isso, ele irá voltar àquele posicionamento e a escoliose ela vai estar lá, a alteração postural ela vai estar lá e as dores elas vão continuar naquele mesmo ponto ou até mesmo em outros locais que vão ser sobrecarregados. Então, resumindo esta aula, o que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que a escoliose, ela nem sempre é um fator que deve ser tratado com correções posturais, ela deve ser vista como um problema, um bicho de sete cabeças e nem sempre ela é responsável pelas suas dores nas costas. As suas alterações, elas nem sempre precisam ser corrigidas. Muitas vezes a necessidade que o corpo tem de apresentar aquela conformação e que se você tentar corrigir, você vai estar indo de encontro às defesas naturais do seu corpo. Então, a partir de hoje, se você escutar alguém dizer que tem escoliose, ou se você tem escoliose e que já tentou vários tipos de tratamento e nada melhorou as dores que você tem, acredite, o problema não é único, exclusivamente pela curvatura inadequada da sua coluna, e sim pelos fatores que estão fazendo com que ela assuma essa posição. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Se você conhece alguém que tem escoliose, se você tem escoliose e sabe de algum relato que já tentou de várias formas e nada resolveu, deixa o teu comentário, eu quero saber o teu feedback, deixa aqui o teu depoimento e vamos discutir juntos. Eu vou ter o maior prazer em estar tirando as tuas dúvidas e estar falando com você, ok? Forte abraço, aguarde seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!